meninas e meninos, cá estou eu, tá? Vou recomeçar minhas aulinhas, a gravar minhas aulinhas para vocês, tá? Hoje é história e eu vou atender um pedido de uma menina que me falou que queria que eu falasse sobre os mouros, tá? Então, eu vou falar sobre esse povo. E como eu vou falar deles, tenho obrigatoriamente que falar da Península Ibérica e da Reconquista, tá? A Península Ibérica, formada por Portugal e Espanha, né, que foi tomada pelos mouros durante 8 séculos, e as lutas de reconquista, que foram as lutas dos cristãos para expulsar esses mouros, tá? Bom, mas quem eram esses mouros? Mouro vem de Mauro, que significa escuro. Então, mouro era um nome dado pelos cristãos às pessoas de pele escura e de religião muçulmana, tá? Que invadiram a península no século VIII, no ano 711. Mas os mouros não constituíam só povo, não. Uma única etnia. Os cristãos é que generalizavam, chamavam todos de mouros. Mas os mouros, chamados pelos cristãos, tanto eram muçulmanos, africanos, como árabes, tá? Quando eles chegaram à península, em 711, como eu falei. Mas, já na antiguidade, vocês sabem que vai desde a descoberta da escrita pelo homem até o ano de 473, quando vai começar a Idade Média. Então, a antiguidade termina no ano de 473. Os romanos dominavam os mouros, os habitantes que habitavam a Mauritânia, tá? Lá no norte da África, na Mauritânia, no norte da África, essa população era um grupo étnico, tanto berberes como árabes. Grupo étnico, vocês devem lembrar, não esqueçam, que diz respeito à genealogia de um povo ou ancestralidade desse povo. Então, esse grupo étnico, né, era de berberes e árabes que habitavam a Mauritânia, o norte da África. Mas quem eram os berberes? Se fala tanto em berberes, quem eram eles? Eles foram os primeiros habitantes do norte da África, lá na Mauritânia, como eu falei, onde hoje fica a Argélia, Tunísia, Líbia, etc, etc. Eram povos, os berberes, que possuíam língua, cultura, música, costumes diferentes, próprias, tá? E viviam em tribos esparsas, cobrindo boa parte das montanhas do Atlas. As montanhas do Atlas vão do mar Mediterrâneo até o deserto de Saara, região conhecida como Maghreb, tá? Bom, eu vou dar uma paradinha para falar das montanhas do Atlas, tá? É como eu falei, é uma cordilheira que vai do mar Mediterrâneo ao deserto da Saara, e a montanha mais alta tem mais de 4.000 metros. A maioria dos habitantes dessas montanhas são os berberes, tá? Atlas, na mitologia grega, vocês devem lembrar bem, era um dos titãs condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. Lembram? Porque ele deu, né? Ele foi um dos perdedores da luta dos titãs. Essa é outra história. Mas voltando para os mouros na Península Ibérica. No ano de 711, tropas mouras comandadas por Tarik, general do exército, entram na península e vencem os visigodos. Quem eram os visigodos? Eram que ocupavam a região até a chegada desses muçulmanos. E houve uma batalha que recebeu o nome de Guadalete. Mas quem venceu foram os muçulmanos. Então entraram em 711, século VIII, e só vão sair de lá no século XV, mais precisamente em 1492, deixando na península uma herança cultural riquíssima. Foram muitos séculos, né?
além de palavras que fazem parte do português, como alface, azulejo, guitarra, chafariz, etc., eles também contribuíram para o desenvolvimento da cartografia, astronomia, química, medicina, indústria, comércio, arquitetura, matemática, filosofia, literatura, etc, etc. Então eles deixaram, foram muitos séculos, então eles deixaram uma contribuição, né, muito rica para a Península Ibérica. Mas, como eles foram expulsos da Península em 1492, como ocorreu a reconquista ibérica ou a retomada cristã? Uma parte. Iberos ou ibéricos eram os povos que habitavam o sul e o leste da Península Ibérica, lá na Antiguidade. E a reconquista, então, marca a expulsão, as lutas para expulsar esses povos da península. Tá? De um lado, os mouros, os muçulmanos, né, praticantes do Islã, e do outro lado, os cristãos, os católicos. Tá? Entre 711 e 1492, então, a península teve a presença de governantes muçulmanos. E durante essa fase, deu-se o nascimento do Reino de Portugal. E outros reinos, como Leão, Castela, Aragão, etc. Só que em 1492, Granada foi o último reduto a ser conquistado pelos cristãos. Foi o último reduto. Todos foram conquistados, faltava Granada, né? Então, depois que esse último reduto foi conquistado, é que surgiu a Espanha, tá? A tomada do reino muçulmano de Granada foi realizada pelos reis católicos Fernão de Aragão e Isabel de Castela no ano de 1492, como eu já falei, tá? A partir daí, Portugal e Espanha começam a disputar as conquistas marítimas. Isso é outra história, tá? Bom, mas quem foi o último rei muçulmano de Granada? O último reduto a ser conquistado na Reconquista? Foi Boabdil, tá? Ele entrega as chaves aos reis católicos e deixa a sua cidade e seus palácios nas mãos dos inimigos, mediante um trabalho de capitulação, tá? Bom, a pedido, né, esse tratado de capitulação, a pedido de Boabdil, ele pede para os católicos, ele dá as chaves, ele faz o tratado de capitulação, mas pede para os reis católicos que os habitantes muçulmanos, tá, consigam continuar com a sua religião, que sejam respeitados a todas as suas crenças muçulmanas. Segundo a lenda, isso eles concordaram, mas não foi aceito mais tarde. Muitos muçulmanos foram castigados, foram mortos pela Inquisição. Foi na época da Inquisição e eles eram considerados infiéis, tá? Bom, ainda segundo uma lenda, a caminho do exílio, Boabdil, o último rei muçulmano, virou-se para Granada, o reino perdido, e chorou. Sua mãe o acompanhava. Então ela lhe teria dito: chora como uma mulher aquilo que não soubeste defender como um homem. Nos seus escritos, Cristóvão Colombo diz ter assistido à rendição de Granada e à partida de Boabdil, tá? Então, Boabdil tornou-se na Espanha um herói romântico da Reconquista, devido aos eventos ocorridos na perda do seu reino. Seu nome está muito presente na região de Granada, tá? Conta-se que de Granada ele vai para uma propriedade cedida pelos reis católicos, em Almeria, que faz parte hoje da Andaluzia. Mas essa propriedade foi logo retirada por um vizir.
Então, ele foi morar em Fez, lá no norte da África, em condições muito difíceis de sobrevivência, tá? Agora, o que é o vizir? O vizir é o governante, um governante, né, de uma região da Espanha, tá? Bom, uma grande atração turística hoje em Granada é a Alhambra, que é um palácio maravilhoso e uma fortaleza. Foi o palácio e fortaleza dos árabes, dos muçulmanos, né? Alhambra quer dizer vermelha. É um complexo palaciano e fortaleza belíssimos. E seu grande atrativo, além de lindos jardins, é o interior do palácio decorado com a arte islâmica. E depois, mais tarde, no século XV, também foi inserida a arte cristã, tá? É o monumento mais visitado da Espanha, né? O Alhambra, lá em Granada, tá? E foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Ele é considerado o maior legado da arquitetura árabe em terras espanholas. E vou ficar por aqui. Beijos.